Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje estamos recebendo ele. Nós estávamos batendo um papo antes aqui, um papo que a população brasileira adora, que é multa de trânsito. Josi da Autoescola, seja bem-vindo. Eu que agradeço a vocês aí, né, do Polideia Cash, né? Prazer enorme estar aqui com vocês, né, podendo bater esse papo aí, conversar um pouquinho a respeito, né, da política aí cascavelense, do governo do estado do Paraná, a nível de Brasil também. É muito importante, né, estar nessa interação com vocês aí, né, que tem uma experiência grande aí nos bastidores da política, e para nós é uma satisfação enorme poder levar à população aí o nosso conhecimento e, acima de tudo, também as informações necessárias aí que a gente vai fazer aí para o próximo pleito aí da vereança de Cascavel. Show de bola. Josi, eu sempre começo perguntando, porque o grande intuito nosso aqui é que a população enxergue como se você estivesse falando diretamente com o teu eleitor. E realmente, nós temos curiosidade de eleitor aqui. Mas eu queria saber um pouco da tua história. Como é que foi a história do Josi, profissionalmente falando, até a mosquinha da política picar ele e ele decidir ser... Porque você foi candidato na última eleição, é isso? Sim, isso. Candidato, suplente, até atuou como vereador durante um período, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre isso e já mesclasse um pouco com relação a essa tua experiência também. Só também para deixar claro que hoje o Josi está como pré-candidato a vereador pelo Avante. Isso mesmo. É bacana, Rogério, sua pergunta, porque foi em 1997, né? 1996 a primeira experiência que eu tive com política, mas ainda como adolescente. Eu ficava assistindo aqueles programas que tinham... era 3 horários, horário político até 96. Depois mudou para 2 horários, mas no ano de 96 tinham 7 horas da manhã, tinha 13 horas, que é 1 hora da tarde, e 20 horas, que era 8 horas da noite. E naquela época demorava, né? Era quase 1 hora, assim, né? 1 hora e meia, assim, de propaganda eleitoral, né? E eu adorava aquilo. Eu levantava às 7 horas da manhã, ficava assistindo. 13 horas ficava assistindo. Eu ficava o dia todo com aquilo. E a minha mãe brigava comigo, né? Ela falava assim, o que você vai ficar fazendo isso aí? Eu falava, não, mãe, um dia eu quero ser igual esses senhores aí que ficam falando pro povo e tal. E eu gostava de acompanhar aquilo, e acho que ele foi crescendo no coração, né? E a gente cresceu na comunidade do bairro Brasília ali, que é uma comunidade que sempre teve muita necessidade, né? Os primeiros pioneiros da comunidade lutavam muito pelo crescimento da comunidade. E eu fui acompanhando aquilo que o meu avô falava, que o meu pai falava, que as grandes pessoas que passaram ali pelaquela comunidade, que Deus o tenha, que até hoje não estão mais entre nós, falavam. E a gente via, né, a luta pela infraestrutura da comunidade, que demorou para chegar, que a comunidade antigamente não tinha nem asfalto, né? Hoje tem asfalto em toda a comunidade, mas antigamente era terra, depois passou por paralelepípedo, né, que é a pedra, né? E assim foi indo a nossa vontade, né? Foi crescendo cada dia mais. No ano 2000 eu fiz 17 anos, já fiz votei pela primeira vez, né, o processo eleitoral, fiz um título de eleitor que o pessoal do TSE foi nas escolas naquela época, né? Que legal. E fazia, né, o título. Ali eu me interessei já fiz o primeiro voto na época, que era para campanha para vereador e para prefeito em 2000, né, primeiro voto que eu fiz, e comecei a gostar, já fiz nos bastidores ali, entregando, né, a famosa propaganda eleitoral, que é o Santinho, nas ruas, né, e entendendo aquilo, né. E uma coisa que eu sempre observei, sempre foi as necessidades da população. Como eu cresci num bairro que tinha bastante deficiência de investimento público, eu fui aprendendo, né, e daí... Mas sempre fui um cara muito criterioso no sentido de ler jornal. Antes era tudo jornal impresso, né? Então eu li muito jornal impresso na minha vida. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de leitura, né? Não é à toa que eu fiz 3 graduações agora já, né? 3 graduações que eu sou formado, né? Então, por gostar realmente de estudar, por gostar realmente de entender o processo, né? Porque para você poder ir para o debate, para você poder conseguir chegar ao objetivo que é impor alguma coisa à sua sociedade, à sua comunidade e às pessoas que necessitam de governo, você tem que ter conhecimento, você tem que ter uma base fundamental política para poder fazer os pedidos, os projetos de lei, né? E até mesmo participar do orçamento para que vai ser desenvolvido uma comunidade, né? Eu até comentei já com o Rogério que eu falei assim, um dos pré-candidatos que mais se destaca é você, Josi, porque é visível que você tem um nível assim de cultura, um nível de preparo, de conhecimento bem, assim, bem relevante, bem destacado, né,
pelo contato que a gente tem, né, com vários pré-candidatos, a gente de pronto bate um papo ali 5 minutos e tal, você já consegue visualizar. Esse cara aqui entende o que ele está falando, né? Ele entende do caminho que essa jornada que ele está cumprindo. A gente fala muito isso, né? Que a Câmara de Vereadores ela precisa ser um recorte da sociedade. A gente percebe que, como recorte da sociedade, muitas pessoas às vezes não sabem nem o que é o pleito. A gente percebe isso. A gente que conhece muita gente, às vezes acaba percebendo que tem gente que nem sabe por que tá ali. E a gente percebe em você não. Você sabe exatamente o que você faz. Você é uma pessoa que estuda bastante para poder estar ali. Até porque você fez uma pós-graduação. Foram 3 graduações, né? Direito, ciência política. Eu fiz ciências políticas, fiz gestão pública e sou formado em trânsito por causa da autoescola, né? Em gestão de trânsito, né? Gestão de trânsito. A questão do direito que eu entendo bem, que é o direito constitucional, direito social, direito... no aprendizado mesmo. Foi na faculdade realmente que a gente conseguiu, né? Até tive várias matérias em cima de direito, né, que me fizeram ter essa capacidade hoje do diálogo, né? E também eu sou xarope, né? Eu gosto de ficar vendo tudo que vem aí para que a gente possa estar dentro das possibilidades, estar ajudando a população, né? Você tá de parabéns já, né, cara? Parabéns. Quando foi a tua primeira vez que você decidiu colocar o teu nome? Aí eu voltando ali no ano 2000, que fiz o meu primeiro voto, né? No ano de 2002 participamos, né, da eleição de deputado federal, de deputado estadual, eu já com 20 anos de idade, já entendendo um pouco mais o que era o processo político, né? Foi a primeira eleição do Lula, né? Então a gente participou aqui com os deputados de Cascavel, né? Na época o deputado Frangão, na época o deputado Hernani também, que a gente ajudou também. Então foi bem bacana essa situação dos deputados. Então aprendi muito. Da eleição de 2006 também, de 2004 participamos da campanha do prefeito Paranhos, né? Para prefeito, 2006 mais uma vez para deputado, e ali eu já fui ganhando margem, né? 2008 também, participando, olhando os bastidores, cada vez que eu fui ficando um pouco mais velho, fui adquirindo mais experiência. Mas a primeira oportunidade que eu tive, aí já estava mais preparado, dentro do entendimento político, foi em 2012, né? Foi a primeira eleição que eu fiz como candidato mesmo a vereador, né? Pelo PSL, né? Da época o deputado Adelino. Foi uma experiência, todo mundo achava que a gente não fazia 50 votos, né? Então foi uma... Nós tivemos 2 compromissos daquela vez lá, né? Provar nossa capacidade e mostrar para as pessoas que nós não íamos passar vergonha, né? Porque era um entendimento que quem nunca tinha disputado uma eleição, né? Não tinha nenhuma condição realmente política, né? De vivência no sentido de disputar, né? Então foi uma experiência bem bacana, né? E aí a gente conseguiu aprender muito naquela época, em 2012, a ouvir a população. Então foi ali que eu acho que eu ganhei margem para as outras que eu disputei e acabei sendo suplente e fazendo até mais votos do que a primeira, né? Uma coisa que eu gosto muito e que eu prezo muito é sentir o que a população está sentindo. Porque eu acho que a maior missão, enquanto vereador, até nos momentos que eu fui suplente, é mostrar o desejo da população no que eles pedem aqui fora. O maior leque da população não é nem um deputado federal, nem um deputado estadual, que eles estão mais distantes da gente. Eles têm uma viabilidade de recurso maior. Mas, assim, o mais próximo de uma população é o vereador, né? E isso é muito importante. Você sentir o anseio de determinadas comunidades, não só a tua onde você mora, mas no geral, né? Eu fiz um levantamento na época de 2015 até 2016 de todas as escolas que nós precisávamos de reforma. Então, quando o Paranhos se elegeu, nós praticamente entregamos um dossiê para ele. Ó. Nós temos 23 escolas que estão extremamente com problemas, realmente, que só falta cair a estrutura. Que legal, e mais 60 e poucas que realmente precisavam de uma reforma, né? E inclusive a nossa lá do Maximiliano Colombo era terrível, já fazia-se 25 anos que estavam esperando a reforma, né? E conseguimos aí através do governo do prefeito Paranhos a reforma dessa escola junto com toda a comunidade escolar e com a diretora na época, né, Roseli e a Selma, que foram fundamentais aí, né, e claro, a secretária Márcia, que realmente foi muito importante no processo de reforma da escola Maximiliano Colombo, que hoje se transformou numa escola em tempo integral, pra você ter ideia. Atende hoje quase 400 crianças em período integral, né? Então você vê como você ter base, dados e informação vão te levar a colocar uma estrutura
orçamentária, porque o processo de você ser vereador, além da fiscalização que você tem que fazer, é levar os números e as informações para que entre dentro do orçamento as obras. Nada sai dentro do município sem estar previsto no orçamento. Então a LOA, a Lei do Orçamento, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária e o Plano Plurianual, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Sim. Mesmo que aquela obra não consiga chegar daqui 2, 3 anos, mas ela tendo a previsão, a nossa ficou 5 anos prevista. Agora tem até aquele, como é que chama? Emendas... Agora Positivas. Positiva, vai facilitar um pouco pro vereador para ele, de fato, colocar dinheiro onde Sim, ele acredita, as emendas impositivas já era um sonho, né? Inclusive, até a gente... Acho que essa é a primeira legislatura que teve isso, né? Já, é isso, no ano de 2020, a gente já chegou a ter uma conversa quando eu estava de vereador lá. A gente sempre falava pro presidente da casa, Alessio, é de suma importância. Porque, assim, às vezes o vereador, ele tem boa vontade. Essa boa vontade acaba se limitando quando você não tem onde você destinar o teu recurso na comunidade. Por quê? Porque você fica dependendo daí só do prefeito, né? Sim. Hoje você, digamos, tem 800 mil reais para que você possa investir na tua comunidade. 400 mil é obrigatório para a saúde, né? Que é mais do que, né, importante, né? Dentro do princípio constitucional. A saúde, ela é prioridade em qualquer situação política, mas as outras engrenagens de uma sociedade precisam de investimento. Mas ele tem liberdade? Ô, Castilhos, eu vou fazer umas perguntas. Nossa, cara, não faz pergunta difícil pra mim, bicho. vamos ficar nos princípios, nas ideias meio gerais. Pode perguntar. Eu ia falar assim, cara, eu acho que essas emendas positivas é uma tendência de um certo parlamentarismo no Brasil e tal. Eu queria perguntar só se o cara tinha liberdade pra fazer o que de fato ele quisesse, ou se ele tem que respeitar algumas regras. Por exemplo, uma das regras é que ele tem que colocar na saúde, mas ele pode chegar lá na comunidade e falar assim, vou comprar tudo em cadeira de roda. Justo. Não, aí depende do que se o município está precisando, ele só pode destinar as secretarias do município para que daí chegue até aquela verba. Que nem eu destinei, enquanto vereador, 30 mil reais para o futebol. Tá. E é porque aí, assim, o futebol vai custear as arbitragens daquele campeonato, mas é a secretaria que tem que fazer. Eu acho que, na verdade, você não pode pôr o dinheiro direto para uma instituição. Eu acho que envolve... isso aí vai... Você tem aí os princípios da administração pública, né? Então, e o não princípio, foge do princípio da imparcialidade. Então, o que acontece? Vou entregar esse dinheiro aqui para fulano de tal. Acho que... Não tem como. Até você porque tem que dar uma destinação é o dinheiro da área, né? do orçamento, né? O que poderia ser feito essa questão de cadeira de rodas é você fazer um exemplo... compra para a UPA. Para uma entidade, né? Um exemplo da área da saúde vai fazer a compra lá de 40 cadeiras de roda e vai fazer essa doação lá, um exemplo, a Defica, né? Um exemplo que faz parte, que é um parceiro nesse sentido, né? Então a gente conseguiu custear para o esporte. Temos ideia de fazer um trabalho também dentro do saneamento básico do bairro Brasília lá, que é o bairro onde eu moro. Nós passamos muita dificuldade com a questão das galerias pluviais, que como ele é um bairro de descida e quando foi feito o viaduto da BR-467, nós estamos lá há 25 anos sofrendo com as enxurradas. Agora deu um pouquinho menos, porque o DENIT fez ali na BR-467, na Marginal, um trabalho de primeira sucção dessa água, porque foi feito, quando foi feita a BR, o DENIT ficou, né, de fazer essas galerias. Aí agora o município tem que entrar com a contrapartida dele para fazer a parte que é de dentro do bairro, né? Então, é um trabalho que a gente pode destinar o valor para a Secretaria de Obras para custear essa obra. Com raras exceções, o dinheiro público ele é sempre vinculativo. Ele está sempre vinculado a alguma necessidade. A um projeto, uma necessidade específica. E assim, nesse caso das emendas impositivas, e por favor me corrija se eu estiver errado, tá, Jus? O parlamentar indica para onde ele gostaria de ir o dinheiro. Então, por exemplo, a UPA. Só que o parlamentar não vai dizer como a UPA tem que ser construída. Sim. Porque o que acontece? O executivo ele tem tem o princípio da discricionariedade de determinar como vai ser feito isso. Então, na verdade, na prática, me parece que, além de ser uma certa tendência parlamentarista de dar um pouco mais de autonomia para os representantes, digamos assim, todos os representantes são legítimos, né? Mas eu digo assim... Você cria mais força, na verdade, né? Um pouco mais de força. Assim, porque o vereador ele já está cumprindo essa função. Desculpa te interromper. É que eu digo assim, o John Locke fala, né? Se não me engano, o John Locke fala que o real representante do povo, ele é o parlamentar do legislativo. Sim. É o cara que efetivamente ele tá lá ouvindo as necessidades
Da população. da população. Então, se você fosse olhar em todos os poderes, o mais nobre deles seria o legislativo, que traz os anseios da população e transforma esses anseios em próprias regras para a população viver, né? Enfim, ou cumprir. Então, quando um representante do legislativo tem essa emenda impositiva, ele está, de certa forma, escutando aquele real, aquela representatividade que ele tem para resolver um real problema, claro que vinculando a um projeto específico, Claro. e dependendo da discricionariedade do executivo, mas ele tem autonomia até mesmo para fazer cumprir essa representatividade que ele tem em termos de, olha, vocês me elegeram aqui, certo? Então, eu tenho que dar uma contrapartida especificamente para os anseios específicos desse pessoal que precisa de uma UPA específica nesse bairro, porque o representante do bairro, muitas vezes, o vereador eleito pela maioria do pessoal que mora naquele bairro, tem anseios específicos para aquele bairro. Se você não tem a emenda impositiva, os vereadores eleitos por esse pessoal desse bairro, muitas vezes ele não vai conseguir fazer com que esses equipamentos públicos cheguem a esse pessoal. Sim. E aí, o poder discricionário do executivo, ele fica um tanto quanto... não é supervalorizado, mas ele fica com um poder muito grande e ele não consegue... né, fazer essas entregas direcionadas. Né? Inclusive, um exemplo assim, eu tenho uma dificuldade lá na UBS do São Cristóvão, que é a Unidade Básica de Saúde lá de ar-condicionado. Então, dentro da emenda, se for direcionado para a compra dos ar-condicionado, tem que ser gasto com os ar-condicionado. Isso que é bacana. Então, tipo assim, é muito claro esse sistema. Né, que faz parte do orçamento. Sim. E o vereador, querendo ou não, eleito, ele faz parte do orçamento, assim como toda a sociedade. Né? Os tributos, os impostos recolhidos dentro do ano, que são subsidiados no ano subsequente, que faz parte dentro do orçamento, ele é a população que paga. Então, automaticamente, a população tem que ter retorno desse... Claro. Né? E é muito importante hoje esse preparo de você saber como funciona o orçamento, o quanto que pode gastar, o que não pode, dentro da claridade e sempre respeitando os princípios constitucionais. Isso aí é que eu mais valorizo, eu valorizo demais. O princípio da publicidade, da legalidade, todos esses princípios que precisam ter clareza, que é a defesa do direito social para a sociedade, isso aí eu vou prezar muito como parlamentar. Isso é muito importante. Eu acho que a defesa dos princípios constitucionais, que é de direito da sociedade, isso aí eu nunca vou deixar de lutar por eles. Porque eu acho assim, saúde, educação, segurança, saneamento básico, infraestrutura tem que estar no carro-chefe do desenvolvimento de uma sociedade. E daí, naturalmente, você vai conseguir atender a cultura, vai atender o esporte. Por quê? Porque o princípio já está. Você pode ver se o governo do estado foi muito falho com relação à questão da segurança para Cascavel. O governador atual agora, ele fez um concurso em 2021 que chamou agora em 2023. Automaticamente a região foi crescendo, o que acontece? Não tem tanta segurança, explode a criminalidade. Até, inclusive, o Major Astor esteve aqui e a gente fez um trabalho juntos, né, numa pós-graduação, eu e o Major. E um dado relevante, nós falamos, inclusive, no podcast, você lembra disso, né, Castilhos? Falamos sobre. O efetivo da Polícia Militar em Cascavel em 2020, foi quando a gente fez a DESG? Quando que foi? Não, foi... 19? 19? 19 ou 18? Por aí. Por aí, 18 ou 19. Mas vamos pegar esse recorte, 18 e 19. 18 e 19. O efetivo da Polícia Militar 18 e 19 era o mesmo de 83. O efetivo da Polícia Militar. E o tamanho que ficou a cidade. O tamanho que ficou a cidade. Ela tinha 150, não, tinha 87 mil habitantes e nós estamos falando de um recorde de 300 mil habitantes, 300 mil habitantes, em 18 e 19. Mas assim, o que o Major falou? Ele falou assim, mas Rogério, não ache que isso é pouco, porque a tecnologia supriu essa necessidade. Ele falou isso para nós aqui. A tecnologia acaba suprindo essa necessidade. Então, hoje, a Polícia Militar tem outros meios. Tem carro, tem outros efetivos, outras coisas tecnológicas que acabam suprindo um pouco dessa necessidade de efetivo. E aí acaba que tendo. Mas é evidente que sim, é necessário, porque é aquilo que a gente mais viu na DESG, né? Que a gente falava sempre, né?
é a sensação. Porque É, a segurança tem a ver Tem com que sensação. ter sensação de momento. Ó, se você for pegar lá na UPS Norte, quando ela foi inaugurada ali entre os meses de 2014 e 2015, nós chegamos a ter ali 3 viaturas ali, que passavam de meia em meia hora em toda a região. Então você via a viatura, né? Agora no final do ano nós estamos com uma viatura só. Para praticamente 30 mil pessoas a mais que foram morar na região. Então é muito pouco. Tanto que uma das funções da polícia militar especificamente é policiamento ostensivo. Ostensivo, você tem que estar Você tem presente. que mostrar, É. ostentar. Operação presença. Você tem Cascavel, que ostentar que tem uma presença policial. Se você for analisar, Cascavel só não descambou mais no termo de segurança, porque a guarda municipal tem... Então, conseguido dar eu queria a sua opinião sobre isso específico, assim, a gente, acho que foi uma foto ou alguma coisa que eu vi recentemente, de que tinham comprado, parece equipamentos novos para a polícia, pra guarda sim. municipal. Acho que tem um trabalho agora da Guarda Municipal, meio que uma Eu vejo isso positivamente. choque, entendeu? não é choque, é uma polícia, uma guarda mais ostensiva, vamos dizer assim, É porque né? se você for analisar... Me corrija se eu estiver falando besteira. Não, tá certinho. A guarda municipal mesmo, ela tem feito um papel muito importante na segurança de Sim. Cascavel. Até eu lembro que quando a guarda foi iniciada, os primeiros trabalhos ali no ano de 2014, 2015, para chamar o pessoal em 16 ali para 17, né, em 2016, 2017, a população ainda tinha muita dúvida sobre a questão de como se comportaria a guarda municipal, porque isso era um processo novo, né? A Aí- função é principalmente patrimonial, né? E daí a gente começou a ter conversa com o pessoal de Foz do Iguaçu, que já tinha né, uma base maior de efetividade com relação à guarda municipal. E deu certo, naquele ano que estava instalando em Cascavel a guarda municipal, eu fui para São Paulo. E lá a guarda lá é muito forte lá no estado de São Paulo, né? E deu certo de conversar como é que funcionava e tal, porque daí os caras até perguntaram por que eu estava fazendo aquela pergunta. Eu falei, não, eu moro em Cascavel, estado do Paraná, estou aqui de passagem em São Paulo, né? Há compromissos, né, particulares, mas eu gostaria de saber, porque lá em Cascavel está quase implantando, né, esse sistema da guarda, queria saber quais são os pós-contras, quais são favoráveis, né, o que vocês ganham, mas né, puder fazer um feedback aí, né, e foi bem positivo assim, né, cara, conversando com eles aqueles 50 minutos ali que a gente conversou. Aí já voltamos, claro, de lá que realmente funcionava, tanto o pessoal de Foz do Iguaçu e a população de Foz do Iguaçu muito contente. Aí eu lembro que naquele ano de 2016 teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores sobre o processo, né, de efetivação realmente da Guarda Municipal. E havia um ar de preocupação entre as lideranças da época. Aí eu pedi a palavra, falei que realmente era muito importante, né, a presença da guarda, né, inclusive em momentos que a gente passou pela Câmara de Vereadores como vereador suplente, né, e em exercício a gente lutou muito pela melhoria da questão salarial da guarda, que na época eles estavam ganhando R$ 2.000 e poucos aí para fazer o trabalho que estavam fazendo, né, e não desmerecendo o dinheiro, mas para né, condição realmente de enfrentamento que eles estavam passando, é pouco salário, né, e de estrutura também, né? E daí acho que no outro ano eles tiveram realmente aumentos, né? Aumento de valor. Agora parece que vai sair também o plano de cargas, carreira e salário da Guarda Municipal, né? Foi feito, daí depois um tempo a questão também de ter armas também, né? Que eles só tinham... O cacete... a tonfa. Eu ia falar cacetete, mas a tonfa. Só que o ponto principal... Mas eles não tinham também aquele, como é que é, o taser? O taser também, né? Que é o choque, né? Só que o ponto principal que a guarda ajudou muito o município de Cascavel num primeiro momento, sem ainda ter muita estrutura de trabalho, foi a questão do roubo de carros, cara. Eles tiveram uma participação em... Cascavel estava um polo muito grande, muito violento na questão dos assaltos e do roubo de carro. E esse trabalho eles conseguiram recuperar. Então, tipo, roubava um Palio agora, um exemplo, assim, dali 40, 50 minutos ou um dia já achavam de novo. Aliás, essa questão do policiamento é bem interessante. Eu acho muito positivo a questão da guarda municipal. Eu não tenho uma opinião formada ainda a respeito, eu acho que me falta mais conhecimento a respeito disso. Mas me parece que se tivesse um policiamento unificado, talvez a gente tivesse mais eficiência na segurança pública. É que hoje não se se conversa, mas de maneira talvez institucional só, né? Talvez. Mas a gente ganharia mais tempo. Uma polícia que ela é ostensiva investigaria. Mas aí que entra, se você parar pra pensar numa ocorrência onde vai um carro da Polícia Militar e um carro da Guarda Municipal... poderiam estar tendo 2 ocorrências ao invés de uma. Vamos dizer assim, né? Uma unificação, o problema maior. Talvez não uma unificação das polícias, mas uma unificação do centro de controle, do Copom, por exemplo.
Uma uma viagem. boa discussão pra isso, Sim, né? mas é muito importante também, até através dos deputados estaduais, votar, né? Esse debate realmente para a melhoria da Polícia Civil, da Polícia Militar também, né? Porque o Estado abandonou muito essa situação. E o Estado foi muito omisso nos últimos anos. Ó, se você for analisar hoje, quase 39% do salário de defasagem da polícia hoje, né? Então, isso é um pecado, na verdade, né? A própria estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil, ficou escateada há muitos anos, né? O que é meio Aham. indignante pra É. mim, porque a população. ah, como é que eu vou falar isso sem. Mas assim, a população enxerga como quando vai se aumentar o salário de um servidor público e quando ele é um representante, como um vereador, como um deputado, como um prefeito, como qualquer coisa nesse sentido, a população se indigna, mas esse aumento acontece. Agora, quando a gente vai falar de polícia militar, existe com todo respeito e com aspas muito grande, um ranço da população de que não é necessário se aumentar o valor do salário de um policial militar, de um militar do exército, de não sei o que lá, porque como se fosse assim, viu, essa galera já tá sucateada mesmo, já deixa lá e ninguém vai se opor com relação a isso, entendeu? Deixa com que eles sangrem. Essa é uma opinião bem pessoal minha, de que eu percebo que por isso acontece esses casos de 39%, você falou 39, né? 39, mas é 39 real 39% mesmo. é uma defasagem muito grande. É de anos, muito, né? É de anos muito de grande, trabalho entendeu? que está sendo perdido, na verdade, né? E aí você acaba perdendo gente. Por isso que você vai olhar e vai pegar. É difícil hoje ter um jovem que queira entrar numa polícia militar, que Sim. queira prestar o concurso, ou que queira se tornar um policial militar. Até porque é o seguinte, a princípio a polícia militar não pode fazer greve, né? Não. Mas se resolvesse, não vamos trabalhar mais, cara, a Já cidade teve tentativa, né? vira um caos, entendeu? A gente já teve situações muito piores, né? Teve situações não de outros governadores que a polícia militar não tinha combustível para abastecer Sim. os carros. Pra você ver, né? Então, por isso que a gente vai sempre, dentro de como parlamentar, brigar Sim. dentro dos princípios com constitucionais do que a população precisa ser investido, né? Josi, vamos lá. Você tá como pré-candidato a vereador pelo Avante, aqui de Cascavel. Perfeito. Beleza. Por que o Avante e como é que tá essa chapa aí, a liderança? Fala um pouquinho pra gente. A gente vinha pesquisando bastante sobre os partidos aí, né? Eu tinha uma vontade realmente já de sair, né, do MDB, né? Eu sentia que o meu espaço ali já não estava tão certo para poder ter uma possível vitória, porque nós íamos disputar a eleição ali praticamente com 5 candidatos, né, que já estão no mandato, então querendo ou não, você tem mais Sim. dificuldade, né? Eu não estava no mandato. Eu tive duas oportunidades de ser vereador suplente ali pelo MDB, né, que foi no ano de 2020, mas nessa legislatura agora, 2021 e 2023, eu tive 2 passagens pela Casa de Leis, muito boas, diga-se de passagem. Depois a gente já comenta sobre os projetos que nós colocamos lá, né, à disposição da população. E daí eu senti a necessidade agora quando entrou esse ano. Do ano passado já sentia, mas como já tinha janela em abril que fechava, né? Tinha que ter eu tinha que ter um norte, né? Eu falei, eu tenho que ter um novo partido para poder disputar a eleição, né? Aí começamos aí as conversas, conversei com 3 partidos, né, para poder ter uma base. Mas o que mais assim que eu senti positividade e até dentro do meu eleitorado, que o pessoal já vinha pedindo para que eu trocasse de partido, que pegasse um partido mais de centro-direita ali, né? Foi o que mais bateu próximo aquilo que eu queria em termos de ideologia foi o Avante, né? Pela busca ali da questão do trabalho, né, que eles efetivam muito o comércio, o trabalho, a ideia do Partido Avante, por ser um partido de centro, é um partido onde trabalha em cima da distribuição econômica, tanto do proletariado como do micro e pequeno empreendedor, que não é muito importante, a gente tem que trabalhar muito isso, ajudar o microempreendedor a ter o seu espaço para que possa gerar emprego. Então a geração de emprego vai ser um trabalho que nós vamos estar ali próximo, né, dos comerciantes, para a gente possa trabalhar junto, né? E também não esquecendo o nosso bem maior que nós temos no nosso país, né? Que é aquilo que eu mais valorizo, que é a nossa população, né? Então, pesou muito essa decisão. Vejo alguns trabalhos, alguns deputados do Avante aí trabalhando forte na saúde, na educação, na cultura, no esporte, né? Então, isso pesou realmente daí a minha decisão. E o fato, né, do Avante ter aí um pré-candidato a prefeito também com um nome novo, né? Que é o Fernando Mantovani aí, né? Que vai disputar a eleição pelo MDB, mas vai estar conosco igual, né? Na candidatura do
do Avante, né? Então eu fiquei muito feliz com a decisão que eu tomei, foi uma decisão pensada, mas muito bem baseada, né, dentro de uma realidade política, né? Sei que o enfrentamento, né, do pleito como pré-candidato não é fácil, né? E depois como candidato também não vai ser fácil. Você conquistar voto, você conquistar com que a população acredite em você e mostrar que você tem potencial para ser um grande parlamentar é o mais difícil, que nós vamos, né, passar essa informação para a população. Mas nós estamos tranquilos, estamos bem preparados, nós temos principalmente a ciência daquilo que tem que ser feito, do que a população precisa e do que nós devemos ter como posicionamento. Nossos posicionamentos vão ser firmes, fortes, enérgicos e, acima de tudo, buscando, né, zelar pela Constituição e, acima de tudo, buscando aí dentro do... Esse posicionamento firme que você fala é bem o perfil do pré-candidato, né? Sim. A prefeito Fernando Mantovani. Uhum. Ele firme, né? ele é um E a cara gente tem firme. que ter, né? Porque eu acho que assim, se você vir pro jogo com medo, ou vir pro jogo não tendo um preparo específico para Sim, saber do enfrentamento sim. que você tem lá na frente, não adianta você nem tentar, né? Porque realmente você fazer parte do processo público, da gestão pública em si, o vereador não é só vereador, ele faz parte de toda uma gestão. Um erro que você cometer pode ser gravíssimo pro futuro de uma cidade, né? Um projeto mal colocado pode ser gastar-se muito dinheiro e não ter efetividade no projeto, né? Por isso que eu falo da questão do preparo. Realmente fui estudar, fui buscar conhecimento, fui buscar entender aquilo que é realmente o trabalho, né, daquilo que um vereador pode ser feito, e o trabalho do vereador ele pode ser muito grande. Ele pode ser muito grande porque a principal dificuldade que está lá fora, que a população lá está esperando os investimentos chegar às suas comunidades, o vereador tem muita força de poder ajudar a nova gestão, né? E diferente de quem ganhar a eleição para prefeito, nós temos que ser parceiro para poder fazer a população crescer, Pra né? cobrar, né? Para cobrar, né? Porque se do jeito que está indo aí as gestões públicas aí no país inteiro, a população ainda vai sofrer muito os próximos 8 anos. Se você for analisar aí, temos dificuldade na área da saúde, que talvez, né? Você vê o tamanho de Cascavel e só tem um hospital público, né? Que é o regional, que é o HU, né? O HU. Mas ele ainda é dividido com praticamente 30 municípios por aí, né? Cascavel falta um hospital municipal, Falta, né? Nós até fizemos um pedido agora ano passado com o investimento do governo federal, né? O governo federal arrecada 7 trilhões por ano, né? É impossível que ele não consiga construir um hospital federal, né? Com investimentos apenas federal, né? Para que possa construir o hospital federal aqui no município de Cascavel, né? E que seria uma base aí para sustentado pelo município de Cascavel, né? No caso, eles entrariam com tudo, né? Dinheiro, contrapartida, tudo que pudesse ser feito para fazer essa grande obra, né? E o STF também autorizou temporariamente para construção, para contratações, né, de enfermeiros terceirizados para poder sustentar as UPAs, né? Então, acredito que também poderia entrar, né, com esse projeto dentro do hospital também, né, para ter um corpo para alta complexidade de atendimento, Sim. média e baixa complexidade, né? Até porque a saída do jogo, né, do mercado, vamos colocar a saúde como se fosse um mercado, né, com todo respeito. Mas a saída do Hospital Salete, sim, que pesou atendia, muito. pesou muito. Pesou Pesou né? muito nisso, né? Na saúde, porque eles atendiam o SUS, né? Sim, Então, pesou. você tem hoje o São Lucas, que também atende SUS, acho que o Policlínica também atende Pouquinha SUS. coisa, mas mas atende, né? Tem o Hospital de Retaguarda, Sim, e tem o HU, e as UPAs que estão aí tem hoje, as né? UPAs, Outra coisa também que precisa melhorar bastante aqui no município de Cascavel é a questão das UBS e as unidades de saúde da família, né? Porque por que as UPAs estão lotadas, estão sempre cheias? Porque você vai na tua unidade e às vezes não tem, ou o médico não tem tantas vagas, né? E sabe o que eu fico pensando? Acho que a pandemia nos mostrou isso, né? E no meu ponto de vista, o Paranhos foi muito inteligente durante a pandemia de ter montado lá lá no centro de convenções atualmente, né? Ele fez um hospital lá praticamente para poder atender as pessoas com ventilação. E eu tô com todo respeito aqui, eu não sou da área médica, mas eu lembro de algo nesse sentido, né? De algumas matérias nesse sentido para poder atender a população. Mas o que eu vejo mais é que a pandemia nos mostrou que a gente precisava saber atender urgência e emergência, mas agora nós estamos passando por um processo da dengue. E nós não estamos preparados. A pandemia nos falou assim, ó, viu? Você precisa estar preparado, porque uma hora dá alguma coisa que precisa... A população inteira precisa de um atendimento, e agora, com esse caos da dengue, a gente acaba não tendo isso, entendeu? Só que a pandemia ainda mostrou outro ponto pior ainda, né? Mostrou que nós não temos hospital para atender todo mundo. Porque se você for analisar o distanciamento social, não era porque era obrigado a ficar em casa.
era porque não tinha hospital para todo É mundo. isso aí. Porque Sim. É se isso você ficou explícito isso. Isso Porque aí. se você tem lá um exemplo, 500 pessoas aqui, um exemplo, e essas 500 estão com o vírus do Covid, um exemplo, né? Tiveram Covid, não tem 500 vagas. Por isso que o distanciamento social foi feito, fechado os comércios, tudo, porque não tinha como atender todo mundo. Ah, fica em casa, essas coisas, todo mundo às vezes ficava bravo de ficar em casa, mas não é, porque se uma grande massa da população pegasse automaticamente de uma pancada só o vírus, e quando pegava já era difícil pra caramba pra atender, você imagina sem hospital pra atender, né? Então, você pode ver que foi fechado algumas UBS já justamente para atender só o Covid, justamente para isso, porque não tinha hospital para todo mundo. A gente percebe que não tem processo, né, Castilho? Uhum. Nossa. Nós estamos num problema de... Viu? Falando em essas questões políticas, enfim, eu realmente estou bem curioso até para você que não sabe aí, que está nos assistindo, vamos explicar para o pessoal, José, como é que está esse andamento dos grupos políticos. Hoje existe, então, um alinhamento do pessoal do Avante, que está, todos evidentemente que são pré-candidatos, Isso. mas você tem ali os pré-candidatos a vereador pelo Avante e você também tem os pré-candidatos a vereador pelo MDB e nesse grupo você tem um pré-candidato a prefeito pelo MDB, que é o Fernando Mantovani, que é empresário Sim. de Cascavel, tradicional. Como é que está sendo esse grupo? Como é que o Fernando, que é novo nessa atividade política, está saindo, na sua opinião? Olha, a primeira conversa que eu tive com o Mantovani foi a melhor possível, né? Que quando a gente foi na sala lá para conversar com ele, lá onde ele tem a rádio, né? Eu não conhecia ele realmente, né? Eu tinha escutado ele falar assim tudo mais, né? Pelo grande empresário que ele é, mas nunca tive esse contato como estou tendo agora, né? Cara, foi a melhor coisa que eu escutei na minha vida até hoje de um político. Isso que ele nem era político ainda, né? Agora que está se tornando e tem tudo para ser um grande político. Foi que nós estávamos conversando, ele falou assim, a primeira coisa que ele falou para mim, José, nós temos que cuidar da população. Pô, é tudo que um político tem que fazer, né? É cuidar da população, é dar meios com que a população seja atendida. Porque a gente percebe que, principalmente em Cascavel, a população não quer o dinheiro do político. Ela quer os seus princípios de direito conduzido de forma legal. Que forma seria isso? É chegar lá na UPA ser atendido, é ir no posto de saúde ter lá a sua consulta, é ir no CMEI ter a vaga do seu filho, é ir na escola e poder ser bem atendido e sair com o seu filho com uma boa educação. E ter a sua segurança, né, de direito, né? Não estar na rua e ser assaltado. Então é isso. E isso deu para perceber que ele tem essa vontade de fazer a diferença, de se tornar um grande homem, como ele já é, mas como um grande político também. E a gente vê isso no olho dele. A gente vê o brilho no olhar dele, a segurança com que ele passa para nós. Podem falar do meu nome que eu não vou fazer feio, eu não vou decepcionar vocês. E desde o começo, com a mesma empolgação. Ele tem capacidade. Até porque essa é uma mistura interessante, né? Já que me parece que assim, ele está indo como um nome novo, né? Mas com muita experiência. Isso é bacana. Da atividade empresarial. Da entidade empresarial. E o que você vê, assim, que mais... Porque, assim, vocês estão lá. Você está no Avante e tem o grupo do MDB. Vocês estão caminhando juntos, enfim, enquanto pré-candidatos, sob ali a liderança do pré-candidato a prefeito, Fernando Mantovani. Correto. E você tem outros personagens já antigos na política que são... Aí você tem o próprio pré-candidato a prefeito, Renato Silva. Você tem o Edgar Bueno, você tem aí o próprio Márcio Pacheco, enfim. E nesses grupos, o que chamou a atenção dessa liderança do Fernando Mantovani para vocês se alinharem como um grupo todo sob a liderança dele? A paz. A paz que ele transmite para nós, a força de vontade, a esperança de dias melhores. Isso que é o que mais tem feito. Porque assim, se você for analisar outros grupos políticos aí, não falando mal, mas ele estava em guerra para ver quem que ia ser o prefeito.
Ah, sim, sim, Né, sim, se você sim. for analisar, não já com direcionamento realmente, né, pautado, né? Tiveram que outros sair de um partido para ir em outro para ser o pré-candidato, né? Não, ali corre tudo na paz, no diálogo, né, na conversa, no entendimento daquilo que cada pessoa está sentindo, de cada componente do grupo, né? Sempre está tendo uma reunião, sempre está tendo, todo mundo tem a sua voz para poder pôr a sua opinião, os seus objetivos, o seu anseio. Assim constrói um grupo político, com diálogo, com respeito, né, com a atitude realmente de mostrar o trabalho, né? Vamos tentar participar junto com o Fernando Mantovani do plano de governo dele do município também, que isso é muito importante, né, para nós pré-candidatos poder dar nossas opiniões para aquilo que pode ser no futuro aí importante, né? Nós estamos passando por um momento difícil na questão também da psiquiatria aqui no município de Cascavel, não tem psiquiatra para atender, os poucos que tem já estão, né, cheios de atendimento e não temos o centro de psiquiatria aqui, muitas pessoas morrendo de depressão, né, se matando, né, colocando, né, a sua vida aí em risco por causa da depressão e, infelizmente, tirando a sua própria vida, né? Nós tivemos um estudo aí nos últimos anos aí de quantas pessoas tiraram a própria vida aqui no município. Já é um trabalho que eu tentei colocar na Câmara da primeira vez que eu passei lá, reforcei na segunda passagem. Estamos antenados aí com relação aos trabalhos do CASB, do CAPES, né, de todos os trabalhos, e é isso que a gente vai levar para o Fernando. Fernando, nós temos dificuldade, nós temos problemas, temos uma boa gestão do prefeito Paranhos, temos, claro que temos. Não foi, ele tentou fazer tudo o que podia, mas ainda temos nos trabalhos pontuais a emergência de melhorar o trabalho e o atendimento à população de Cascavel, né? Então, acho que foi isso. A paz que trouxe, segurança, a força de vontade e a humildade que ele tem, né? Você vê ele falando, parece que já faz política há 50 anos, né? Então, isso é bacana escutar disso, né? E sem contar que ele para te ouvir também, né? Não só eu, como Jô da Autoescola, mas todos os outros candidatos, né? Do que está começando agora, aquele que tem um pouco mais de história, né, da própria equipe do MDB lá, que tem 5 vereadores, ele está dando atenção a todos. Eu acho que é isso que tem feito esse grupo ficar sólido, coeso e com muito respeito à pessoa do Fernando Mantovani. Eu entendo que a personalidade do Fernando é uma personalidade bem específica, assim, né? Porque bem específica. Quando você vai conversar com ele, a gente já teve a oportunidade de fazer isso, você vai conversar com ele, você vai falar sobre algum problema, alguma questão que tem que resolver, ele é muito sério para analisar o problema. Sim. Ó, então tem isso, vamos fazer isso e tal, isso aqui, vamos tentar isso e tal. Mas quando fora dessa questão de problema, você vai conversar com ele sobre alguma outra coisa, cara, é impressionante. Sim. Ele tem um coração gigantesco. Enorme, eu então, acho... assim, não me é estranho que vocês sintam essa paz, justamente porque, assim, ele parece muito sério, muito assim, ele é sério no sentido de resolver os problemas, Isso. dar resultado, dar uma solução assertiva para desafios que são apresentados, Sim. mas ao mesmo tempo ele tem um coração gigantesco para ouvir as pessoas. Isso mesmo. É interessante essa personalidade, sabe? Porque ele é muito firme, mas ao mesmo tempo ele é muito generoso, ele escuta muito as pessoas. E né? bacana, a gente chega nas casas, assim, cara, a forma com que as pessoas têm recebido ele é muito bonito, né? Muito, muito verdadeiro, sabe? Não é à toa que saiu de 1% para 4,5%, né? Então, ou seja, os números já mostram que o Fernando não tá para brincadeira. Os números mostram que inclusive, acho que até falei para vocês semana retrasada, né? Que eu acertei que ele ia chegar no mês de maio de 4 a 5%. Não consegui acertar redondo os 5%. Mas que eu falei que entre 4% a 5% ele estaria. Mas entra ali no erro da pesquisa. Vamos dar essa colher de chá pra você. Na faculdade eu tive a aula de estatística política, né? Então eu aprendi muito, né, cara? Aí legal. eu ia acompanhando os passos do Fernando. Daí a gente percebeu uma grande proximidade dele, né, com o povo e o povo com ele, né? Foi bacana, né? E a gente percebia nos lugares que ia com ele, até com os outros companheiros de partido também iam com ele, a gente se via, mesmo na foto dos companheiros, às vezes eu não estava presente, mas na reunião dos outros companheiros, a gente via aquela foto com bastante verdade, assim, sabe que você tá vendo que o povo não tá ali triste ou com a cara fechada, tá ali feliz, né? Aconteceu comigo isso nos lugares onde eu levei o Fernando e via os outros companheiros também que estavam com o Fernando desse jeito, né? Falei, cara, ele vai crescer um pouco mais agora. Aí foi para 2, de 2 já chegou a 4,5%. E se entrar ali no mês de junho, julho com 10%, ele pode disputar o segundo turno, tranquilo. E assim, e ele colocou o nome dele pro jogo... Do nada, assim, né? Do nada, janeiro, então, praticamente, né? Então não é um cara que veio trabalhando na última eleição, não foi
candidato a nada. Ele tá com o coração dele, a Não fé e a foi. vontade. E não era um cara que também trabalhou. A gente percebe, quando a gente conversou com ele aqui no programa, eu percebo isso. Ele não é um cara. Com todo respeito, ele não é um cara programado politicamente. Não. Ele é um cara que decidiu Ser político. ser Aham, político. Então ele não tem. O discurso dele ainda não é um discurso de político, Não. né? De... Pode ver que é mais coração mesmo do É, que... exatamente. É, É. um cara que Aham. fala muito de improviso. A gente percebe pelos discursos, pelas programações que ele faz no rádio e tudo Mas mais. é visível que o discurso dele representa os anseios que ele tem. Sim. Assim, verdadeiramente, Verdadeiramente, né? mesmo. foi isso que a Isso. gente É. comentou, né? Isso Pode mesmo. não ter aqueles 30 anos de palanque político, É. mas em 3 meses mostrou que pelo coração, pela razão e acima de tudo pela firmeza, como um grande empresário que é, né? Tem possibilidade sim de É administrar quase como Cascavel. uma grande voz da sociedade, né? Porque quando Claro. o cara tá lá no palco falando, ele já é um político super experiente. Você pega um políticos super experientes do Brasil, 30, 40 anos de palanque, igual você falou, você percebe que o discurso do cara é um. É. Agora, quando você bota o microfone pra população falar de um político, é um discurso indignado. É. E o Fernando tem muito esse coração no discurso Sim. dele. E é importante, porque se você for analisar, surgindo do Passo, que ele realmente sabe os problemas que Cascavel tem, que o Estado tem, que a União tem, que o governo federal tem, que o país tem, politicamente dizendo, então ele não está errado. E também ter essa vontade dentro do coração de fazer a Sim. diferença, porque o processo em si, ele vai ter a equipe dele, ele vai ter as pessoas que vão estar do lado dele, ele mesmo com a experiência dele administrativa, Sim. ele pode ajudar muito, né? Se um exemplo, se ele ganha a candidatura a prefeito, ele será um grande político com uma grande experiência administrativa para administrar Cascavel. É, um Porque gestor, é um né? gestor, porque Um gestor. não é só você ser o político para administrar, e sim também ter, né, as bases onde vai o orçamento, onde pode gastar, onde não pode, né? Cascavel tem várias obras que vai ficar ainda para Mas aí também serem tem a parte pagas, da né? equipe técnica que vai pro Também. secretariado, que vai Sim. acabar vindo nesse inteirinho e vai, E ter- vai acabar ajudar estudando, também, né? Sim. Hoje em dia a prefeitura tem muito recurso técnico, né? Sim. Pra não deixar Descambar. descambar É, tanto isso assim, mesmo. né? Servidores públicos de Cascavel Sim. são muito bons. É. né? Tem. Não é à toa que tem vários secretários que são servidores de carreira que estão nas secretarias, né? Sim, Então você vê como sim, que sim. eles têm muita competência, né? Realmente, né? E a administração pública e a gestão pública no geral não é uma coisa muito séria, né? Você não pode aí soltar também aí para qualquer pessoa fazer ela, sem realmente pelo menos uma indicação que é um grande administrador, para depois só fazer política aí e acabar, né? Acontecendo que nem está acontecendo em muitas cidades aí do país, né? Colocam na mão de pessoas que só querem fazer política e a hora Sim. de precisar realmente fazer a coisa justa e a coisa certa para a população não tem capacidade. Mas eu mas acho que a gente tá é. vendo uma linhagem aí de prefeitos. Pega o prefeito de Florianópolis mesmo, o prefeito de Sorocaba aqui, que estão fazendo um trabalho assim. Um trabalho sendo o próprio prefeito Paranhos. Tem que tirar o chapéu pra ele. Mas Sim. um prefeito que faz um trabalho muito bom e dá e propaganda e faz propaganda desse trabalho muito bom que é feito. Vamos supor Sim. assim, né? Então você percebe isso assim. O prefeito de Florianópolis é mesmo um que as pessoas falam assim: ah, tem um buraco aqui nessa rua. Ele vai lá. Ele é um cara que tem vários vídeos dentro e fala assim: eu errei. Tem vários vídeos dele. Você já viu isso ou não? Não. Eu vou te mostrar uma hora. Eu errei quando eu falei isso e aquilo, não sei o que lá, errei lá atrás. Daí ele assumindo as falhas dele como prefeito. Cara, isso é colocar, é usar a rede social para trazer a população para perto e mostrar aquilo que é bem. E você pega uma cidade como Florianópolis, é uma cidade muito difícil de administrar. Porque é uma ilha. Você conhece Florianópolis, né? Sim. É uma ilha Uhum. que, cara, de uma ponta a outra tem 45 Sim. quilômetros, cara. Você já parou pra pensar, tipo, pra você administrar isso como prefeito, você tá falando de... É muito grande, cara. Essa situação que é, claro, todos ainda pré-candidatos, né? Mas não deixa de ser uma corrida eleitoral, Sim. né? O que É a uma gente corrida tá... eleitoral. O que a gente tá... o que tem, né? Todo ano é eleitoral, é evidente que existe. Mas é interessante só pra gente finalizar esse assunto específico, porque você tem pré-candidatos, né? Que já têm uma certa experiência política, são candidatos já que estão nesse métier político já faz um bom tempo. E o que o Fernando Mantovani tem apresentado é uma vontade, assim, gigantesca, e a vontade do cara é tão grande que ele tá subindo nas subindo as pesquisas. pesquisas. Porque tá Sem- fazendo a Tá população... apaixonado, né? Exatamente. E tá fazendo
da forma dele, da forma de expor as suas ideias, ele está fazendo a população acreditar realmente, né? Porque está batendo também no sentimento da população, né? E realmente, que nem eu Porque ele só, na verdade, ele só tem uma... Assim, o que ele tem de diferencial que pode bater de frente com essa política já tradicional, digamos, pegando um pouco do que você estava comentando antes, né? É a força de vontade dele. Força de E, vontade. e assim... E o conhecimento também, né? Ele tem muito conhecimento em todas as mas áreas, assim, né? é Porque se impressionante você a for força de analisar vontade dele, na questão cara. da infraestrutura, ele constrói casas, né? Ah, é Então verdade. ele vai ter também um direcionamento. Questão dos Dos asfaltos, asfaltos, né? né? Se Então- foi ele que falou aqui, ou alguém que falou dele aqui, que falou que teve uma cidade... Nossa, ó, parece uma fofoca, né? Alguém falou que fulano não sei o que falou. lá em algum lugar, mas eu lembro que ele falou que teve uma cidade, salvo engano foi Boa Vista da Aparecida, que falou que ele fez mais asfalto na cidade do que a própria prefeitura. Sim. Porque agora, como mudou a regra agora, né? Dos últimos 12 anos para cá mudou a regra, né? Então cada loteamento que tem, você tem que entrar com toda a infraestrutura, né? Ah, tá. Luz, né? Que no caso poste de Sim. luz, esgoto, asfalto, tá. tubulação. Então já chega pronto, né? É. Então se você pegar aí 15 loteamentos para você fazer na cidade, você vai ter construído Que é praticamente... genial da prefeitura, né? Foi Porque bacana, né? a iniciativa privada vai lá e faz. Vai lá e faz. É. Porque o processo dentro do município para você chegar, você depende do orçamento, você depende de Sim. licitação, então ele demora-se mais, né? Claro. A própria ponte lá que caiu no Rio Grande do Sul antes dessa enchente agora, né? Você Foi se feito lembra? pela Foi feito população. pela população. Mas não E- caiu. Não, aqui Ah, foi a única antes, né? Ah, Antes tá. de ter essa enchente Sim. agora, Sim. teve uma ponte que teve um problema lá, né? Sim, E sim. a ponte acho que ia dar uns 600 e poucos. Não lembro do valor assim de 600. Um valor assim, foi feito tipo assim, por Bem menos, 600 mil. um décimo Era do 6 valor milhões que e estava foi feito cotado. por 1% mais ou menos nesse sentido, né? E até Então, uma crítica ao governador lá. É. Ele deu uma entrevista falando assim, mas essa é uma ponte, pessoal, que não vai durar uma chuva, né? Aí deu essa enchente toda lá e... Tá lá a tá ponte. Então, A ponte também tá segurando pela vontade do povo. É verdade. E é importante a população, não só lá na questão da Rio Grande do Sul, né, que a população participou, mas no geral a população está mais próxima do político, né? Eu acho que o ponto principal dessa eleição e dos próximos 8 anos, que onde eu disse no começo da nossa conversa que a população vai sofrer muito ainda, é se não ter essa confiança que a população tem que ter no político, ou nos novos que vão surgir. Porque, assim, o trabalho é muito sério. Muito sério. Né? Ajudar a população, levar o orçamento, buscar onde estão os problemas e tentar solucionar eles dentro dos seus limites, é muito sério isso aí. Né? Então, por isso que nós temos dificuldade. O último gráfico que eu montei, nós vamos ter dificuldade aí nos próximos 8 anos aqui no país ainda. A população vai sofrer muito com os atendimentos públicos ainda, da forma que estão sendo feitos e da forma que estão sendo norteados pelos governos que estão. Não aqui de Cascavel ainda tá gerindo bem, mas no próprio governo do estado, no governo federal, nós vamos ter muita Mas a dificuldade. tendência de Cascavel Cascavel ela tem um crescimento, cara, É é o que tá surreal. urgente. É surreal, o que- cara. Pra você ter ideia, Surreal. Cascavel tá É investindo surreal. mais na saúde do que no próprio governo do estado. Pô, Você 95 vê por... como que tá feio o negócio, né? Pra você ver como que o estado está se omitindo na questão do atendimento à população. Aí isso gera uma preocupação muito grande. Quem quer arrecadar mais, o município ou o estado? É o estado. Estado. Então são coisas que a gente, como parlamentar, nós temos que estar ligado no que está acontecendo. O processo, ele é muito importante você saber o que está acontecendo. E eu tenho muitos dados, muitas informações. Toda hora que eu vejo uma matéria diferente, eu anoto, pesquiso em cima daquela matéria. E para quando chegar lá, se for da vontade de Deus, principalmente, e da população, fazer um grande trabalho. E Cascavel merece um grande trabalho, grandes representantes que estão à disposição e que possam trazer uma qualidade de atendimento melhor à nossa população. E nós vamos dar informações diariamente, se caso a gente for eleito, se for da vontade do povo, informações do nosso mandato, informações de como está o andamento das obras no município, fiscalização, acima de tudo, ajudar no processo de gestão pública também, para que a população comece a acreditar mais no parlamentar e, acima de tudo, participar também mais efetivamente do processo político, né? Porque a nossa vida não vive sem a política, né? Desde quando foi construída essa nova Constituição, não tem como você sair do processo político. Não gosto de política, mas alguém vai gostar e vai eleger Sim. alguém. Então é isso que a gente tem que mudar a mentalidade do povo. Por mais difícil que seja, mas fazer a população acreditar e automaticamente gostar da vida política e da vida pública e, acima de tudo, estar interagido ali para ver os direitos que tem, né? Jô, você tem alguma bandeira específica que você tem um carinho maior ou alguma coisa que te destaca? É a bandeira do direito social, né? Nós vamos lutar nós vamos trabalhar em cima daquilo que é de direito, né? Que é a saúde em primeiro lugar para o atendimento, a educação,
a segurança, né? A infraestrutura da cidade e cultura e esporte, né? Isso a gente vai trabalhar em cima. E claro que os outros assuntos pertinentes ao mandato, né, que forem surgindo, com certeza a gente vai defender todos, né? Mas especificamente é a bandeira do direito social, né? É trabalhar para a população naquilo que é de direito, né? O direito constituído, que é o direito adquirido, ele tem que ser feito pelo governo municipal, pelo governo federal e pelo governo do estado. Isso aí eu não abro mão, em hipótese alguma. Tem orçamento, vai ter que ser investido naquele direcionamento. Né? Então, ali que a gente vai trabalhar. Então, a bandeira maior que nós temos é a bandeira de defesa do direito social. Direito constituído, direito adquirido, tem que ser direito cumprido. Show. Jussi, deixa eu te fazer uma pergunta já para a gente ir encaminhando para o final. Você falou dos próximos 8 da população e eu queria te perguntar, qual é a Cascavel que você enxerga no futuro? A Cascavel, ela é um espetáculo, né? Se você for analisar assim, do ponto de vista técnico de infraestrutura, como ela está crescendo, do ponto de vista econômico, né, agregando cada vez mais empresas para geração de emprego. Essa semana saiu um cartaz ali, uma matéria da Agência do Trabalhador com 972 empregos disponível. Né? Então, ou seja, não está ficando para trás a cidade em ponto nenhum. Né? Eu acredito numa Cascavel forte, economicamente, que vai crescer cada vez mais. Acredito numa Cascavel com um plano econômico de sustentabilidade ambiental e financeira muito forte também nos próximos anos, acredito também. E acredito que, principalmente para fluir mais isso ainda e para ter essa estrutura, trabalhar também dentro do plano diretor a questão do desenvolvimento de tráfego, né, de cada bairro. Né? Acho que ainda tem que melhorar muito isso aí. Né? Eu acho que quando eu conseguir trazer o trânsito com mais força para dentro da gestão pública e trabalhar dentro das comunidades ali como o 14 de Novembro, Santa Felicidade, a região norte, né? Fazer me fugiu o nome da memória agora do tráfego, tem um nome que infraestrutura? Mas tem um outro nome que agora fugiu, né, da memória, né, que é o deslocamento, né? Tem um nome específico para aquilo que me fugiu agora da memória, peço até desculpa. Mas quando trabalhar principalmente o desenvolvimento do trânsito aqui no município de Cascavel, aí nós ficamos praticamente quase completos, né? Depois é manter o serviço público de qualidade da população, né? Então é isso que a gente enxerga. É manter aquilo que já tem bem, né? Trabalhar para melhorar a questão, né, da estrutura de trânsito, né? Principalmente os viadutos da região norte, né? Tá com muito engarrafamento, né? Então a gente está com muita dificuldade ainda ali onde eu moro também, ali perto da rua Jacarezinho, domiciliando Teobaldo Bresolim, então, né, do Interlagos lá no Ceasa, lá, agora que a gente vai duplicar lá vai ficar bom também, né? Mas eu acredito que assim, o tráfego, né, tem que melhorar bastante o tráfego, né, de trânsito, que está com muitos moradores aqui, né, então que nem a região lá mesmo. Nós temos quase 120 mil veículos cadastrados só na região norte, né, então, ou seja, Nossa, tem bastante gente morando, né, então, querendo ou não, essa galera precisa sair para o trabalho, né, mas eu acredito principalmente o desenvolvimento comercial de Cascavel, que eu acho que nos próximos 20 anos aí é que vai sustentar essa cidade aí por um grande período, que é os comerciantes, né. A cidade de Cascavel é um polo estudantil e um polo comercial muito forte, né? Jussi, olha para essa câmera aqui, ó. E como é que as pessoas te acham? Como é que elas acham, vão saber das tuas ideias? Se apresenta para a população aqui. No Instagram nós estamos com Bezerra Jocinei, né? Jocinei Bezerra é meu nome, mais conhecido como Jussi da Autoescola. Tenho 40 anos de idade agora, né, no presente momento. Sou graduado em Gestão Pública, sou graduado em Gestão de Trânsito e sou graduado em Relações Públicas Internacionais, que é o curso de Ciência Política, né? É importante o pessoal entender aquilo conhecer, que a gente, né? Te conhecer, se quiser trocar uma ideia mais tete a tete com o Jussi. Sim. Então, as redes sociais estão à disposição. Facebook, Jocinei Bezerra. Instagram, Bezerra Jocinei. Né? WhatsApp também, 45 999927625. Corajoso, hein? Segundo, que coragem. Há quantos anos você tem esse número? 21 anos. Olha, ganhou do Alexandre. O tempo que eu tô na autoescola é o tempo que eu tenho esse número. Legal, parabéns. E dentro da autoescola todo mundo já me conhece, né? Autoescola Bom Sucesso, trabalho, né? Que a gente trabalha na Autoescola Bom Sucesso.
da Bom Sucesso e sempre prestamos um serviço, né? 21 anos aí de carreira dentro da área de trânsito, nenhuma mancha, nada que possa nos desabonar. Parabéns. Sempre dentro de um trabalho com muita coerência, sempre falando a verdade aos nossos clientes, aos nossos parceiros, né? Não precisamos mentir para poder vender, não precisamos enganar para poder ganhar o nosso pão de cada dia, né? Então, uma coisa que a gente aprendeu muito nesses últimos anos e com as pessoas que também me ensinaram muito nessa vida, com os conselhos, a gente não é perfeito. Nós erramos também já em vários aspectos, quando nós não tínhamos esse conhecimento, nós também tivemos dificuldades em entender certas situações, né? Mas hoje, graças a Deus, né, a gente tem mais acertado que errar, né? Então é isso que a gente vai levar para dentro da casa de lei, se assim for da vontade de Deus e assim for da vontade do povo, né? Com esse preparo, com esse discernimento e, acima de tudo, com o povo no coração. Show. Josi, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua participação aqui. Acho que a gente conseguiu conversar bastante coisa e vários temas diferentes aqui, né, Josi? Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de vocês ali do Polideia Cash. Eu me sinto honrado de ser entrevistado por vocês dois, porque vocês têm uma capacidade técnica e prática da coisa pública e tanto o conhecimento da profissão de vocês, né, Rogério, né, o doutor, o Castilho, né, que sempre estão ali interagindo também na política e fazem nos bastidores a política também viver, né? Porque a política começa através de vocês, né? A gente é apaixonado pelo processo eleitoral. Isso, então às vezes a pessoa só vê o candidato, mas não vê o que está lá por trás do candidato, né? Que é os bastidores, né? Que é a experiência que vocês usam para trazer essa tranquilidade que os candidatos precisam, para mostrar o caminho que um candidato tem que ter, né? E eu hoje também como pré-candidato, né? Então eu sinto honrado em poder falar com vocês e, acima de tudo, falar com o povo, né? Que é o nosso maior interessado, né? O maior patrimônio que nós temos no Brasil e no mundo é a população, né? É através da população que nasce as gerações futuras, em agradecimento e respeito àqueles que passaram lá atrás também, que deixaram os seus legados, e aí é o respeito que nós vamos ter aí na nossa vida pública. Um prazer conversar com você, Josi. Valeu. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual é a tua. Vem participar com a gente.